Pessoal, eu vou passar as regras da audiência pública, de como vai se desenvolver os trabalhos, tá? A audiência vai ter a duração de 2 horas e 30 minutos, no máximo. Ela se desdobrará em 2 etapas. Primeira, uma breve exposição dos participantes aqui da mesa e da secretária de Saúde sobre a rede municipal de saúde. Em seguida, é dada a abertura da fala aos expositores previamente cadastrados ou que se habilitarem hoje, devendo dizer seu nome completo e o CPF. Cada expositor terá o tempo de 5 minutos para se manifestar. Após 5 expositores, a secretária de Saúde e as autoridades que compõem a mesa poderá fazer um breve comentário, se entender necessário. Em razão do sigilo médico, nenhum paciente terá seus dados expostos nessa audiência sem sua anuência, tá? Então, detalhes de tratamento, se for necessário falar, o sigilo médico impede, inclusive para não constranger a pessoa, tá? Cada expositor terá 5 minutos para expor seu testemunho e não serão permitidos manifestações com ofensas pessoais, xingamentos, palavrões, incitação à desordem, manifestações políticas, disseminação de fatos ou notícias inverídicas e prática de crimes, como desacato ou crimes contra a honra às autoridades aqui presentes. Sugestão para os presentes aqui, participantes, e que queiram falar sobre a sua experiência na rede municipal de saúde, o que achou ruim, o que achou bom, se tem sugestões para dar, tratamento de familiares, casos de falta de medicamento e assim por diante. O desrespeito a qualquer das regras ensejará o encerramento da fala do expositor. A audiência será gravada, disponibilizada para qualquer interessado posteriormente. E, excepcionalmente, autoriza-se a gravação de imagens pelo celular, desde que consentido pela pessoa que aparece na imagem. Então, eu vou dar a palavra aqui ao senhor Itamar, se o senhor quiser agradecer. E, então, a gente pode passar logo para a Roberta expor. Pode começar, e aí depois eu passo para as pessoas. Quer falar um minutinho? Bom, boa noite a todos. Primeiramente, agradecer a doutora Raquel pela essa iniciativa da gente fazer uma audiência pública e falar sobre a nossa saúde do nosso município. Tenho certeza que aqui a gente vamos esclarecer muitas dúvidas, não só para os nossos vereadores, mas sim para toda a nossa população e para todos que estão aqui presentes, passar a entender o que é a saúde do nosso município. Então, doutora, quero te agradecer mais uma vez, uma pessoa que está sempre presente, sempre a favor da nossa população e procurando ver na onde que tem que ser apontada os problemas para que a gente arruma a solução. Então, você sempre presente, sempre nos apoiando. Então, aqui, como foi dito, tem as regras vão ser seguidas, e tenho certeza que daqui a gente vamos colher muitos frutos para que a gente possa alavancar mais ainda a nossa cidade através da nossa saúde. Obrigado a todos. Quer falar alguma coisa, Márcio, Belém? Não? Então vamos já passar direto. Alô. Bom, boa noite a todos. Em nome do prefeito Itamar, cumprimentar toda a mesa, toda a população. Agradecer, doutora Raquel, pelo incentivo dessa audiência pública. É uma audiência pública que tem um caráter diferente daquela que, por lei, obrigatoriamente a cada 4 meses, tanto municípios, estados e a União devem prestar contas dos investimentos e das ações e serviços de saúde. A doutora me deu 20 minutos para poder fazer uma explanação. Eu tentei pegar alguns dados importantes para a gente entender um pouquinho do contexto, né, do sistema de saúde, não só no município, mas como é que ele funciona.
Então, deixa eu ver se eu vou conseguir passar. Bom, eu trouxe esse slide aqui, né? Então, assim, qual que é a realidade do nosso município hoje? Para quem não conhece, essa aqui é uma pirâmide etária, tá, do nosso município, com o último censo, não é uma projeção, tá? Dividido aqui por sexo e faixa etária. A gente percebe que a população de Cravinhos está envelhecendo. A hora que a gente olha, né, essa questão da base aqui, desculpa, gente, mais fácil eu usar isso. Isso vai se ampliando, enquanto a base da pirâmide ela vai encurtando. Então, por exemplo, hoje, no nosso município, a gente tem uma média de 30 nascimentos por mês, tá? E uma taxa aí de mortalidade em torno aí ela varia em torno de 30, 35 óbitos por mês, tá? Então, a gente vai olhando e vai vendo o equilíbrio na pirâmide. A gente vê aqui também na pirâmide uma população na faixa etária muito mais produtiva, né? A gente vê que a hora que a gente olha aqui, as mulheres, a partir dos 60 anos, elas assumem muito mais a questão de quantitativo. E aqui, eu trouxe muito rápido, não quero ser muito técnica, mas assim, falar sobre o Sistema Único de Saúde. O Sistema Único de Saúde foi criado lá na Constituição de 88, considerado um dos maiores planos de saúde do mundo, de acesso universal. Todos têm direito à saúde. Ele foi regulamentado pelas leis 8080, que eu vou depois trazer um pouquinho, que vai ser importante para a gente entender. A Lei 8142, que fala do controle da participação social, para a gente, juntos, construir políticas de saúde que seja importante e adequada a todos. E aí, enquanto gestão, a gente tem os conselhos. Então, hoje, o município de Cravinhos ele tem um Conselho Municipal de Saúde, como todos os municípios, né? É uma lei. A gestão é feita, então, lá na esfera federal pelo ministro e em estados e municípios pelos secretários de saúde. E o que é essas comissões intergestores? É o seguinte, o município, ele pactua ações de saúde com o Estado. O Estado, ele pactua as ações que foram discutidas entre o município e o próprio Estado, lá com o governo federal, que a gente chama de Comissão Intergestores Tripartite. E aí, quando a gente fala do direito à saúde, a gente está falando da garantia da qualidade de vida através de políticas sociais, econômicas, que evitem agravos à saúde. E aí, a gente sabe que, pela Constituição, a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. Só que ele não exclui as responsabilidades da sociedade e do cidadão. Garantia de acesso a serviços de saúde, promoção, proteção e recuperação. O SUS é um sistema federativo. Ele é de responsabilidade dos 3 entes federados: município, Estado e União. A integralidade da assistência, então, assim, o sistema, mesmo ele sendo descentralizado, ele tem que ser integrado. Como eu falei, único e descentralizado, e aí a participação da comunidade, através, por exemplo, da Lei 8142, e o que a gente está fazendo aqui hoje, uma audiência pública que não tem cunho individual, e sim coletivo. Bom, eu não vou ler tudo isso, claro, mas, assim, essa Lei 8080, que regulamenta, né, o Sistema Único de Saúde, ela fala de alguns princípios, principalmente da questão da universalidade. Todos têm direito ao Sistema Único de Saúde. Independente se eu tenho convênio médico ou não, eu posso usar o Sistema Único de Saúde e ninguém pode me frear. A questão da integralidade, então, aquilo que eu coloquei,
a preservação da autonomia das pessoas. Então, assim, não é porque temos um serviço, um sistema, que propomos algo enquanto profissionais para alguém, as pessoas têm autonomia de querer, sim ou não, aceitar aquilo que está sendo proposto. A igualdade da assistência, então, sem preconceitos, o direito à informação, a divulgação das informações, daquilo que a gente oferta, e a utilização da epidemiologia, o que a gente fala? Da questão das doenças, tudo isso nos orienta a construir um plano municipal de saúde, a nossa programação anual de saúde, aquilo que a gente vai intervir e tentar fazer durante 4 anos. Então, um plano municipal de saúde, ele é construído para 4 anos. Desse plano, a cada ano, a gente tira uma programação anual de saúde. Para quê? Para nortear as nossas atividades, as nossas tarefas, as nossas a agenda de compromisso da Secretaria. Por que eu trouxe esses dados aqui? Que a gente vai precisar deles. Dentro dessa lei, em um dos seus artigos, ele fala a competência tanto do governo federal, a competência dos estados e a competência dos municípios. A hora que a gente olha para esses 2 entes aqui, é onde a gente vê e é onde a gente tem o maior gargalo que a gente fala, principalmente na média complexidade, questão das cirurgias, das órteses, das próteses, dos centros de reabilitação, que, por lei, são de responsabilidade dessas esferas de governo. Em relação ao município, né, o que compete a nós? Gerir, planejar, organizar, controlar e avaliar as ações dos serviços de saúde. Executar os serviços de vigilância epidemiológica, sanitária, alimentação, nutrição. Então, por isso que a gente faz vacina. A gente não compra vacina. Mas os municípios são responsáveis por toda a cadeia, por exemplo, até o recebimento da vacina, por exemplo, para aplicar na população. Celebrar contratos e convênios com entidades prestadoras de serviços privados de saúde. Por quê? Gente, o SUS é o nosso único sistema de saúde no país. O que a gente chama de assistência privada é complementar ao serviço, ao Sistema Único de Saúde. Bom, eu trouxe isso aqui, não vou me adentrar muito, mas essa aqui é uma produção do nosso pronto atendimento, tá? Que funciona 24 horas. Mas eu vou passar porque eu desmembrei essa apresentação, só para pegar os dados de outubro do mês passado, tá? Então, vamos lá. Quando a gente olha aqui, atendimento de clínica médica, que eu estou falando do adulto, tá? Eu frisei aqui, então, o mês de outubro. Nós tivemos, só de atendimento médico, 3.599 atendimentos. Esse mesmo atendimento para adulto, síndrome gripal, porque antes a gente tinha um ambulatório, né, de síndrome gripal, na questão da pandemia, mas não é porque a pandemia terminou que a gente não chegam pacientes para a gente com sintomas gripais. Então, em outubro, a gente vai vendo aqui um decréscimo de procura, né, de pacientes com síndrome gripal no nosso serviço. Então, no mês de outubro, 530 atendimentos. Atendimento de pediatria. No mês de outubro, nós tivemos 359 atendimentos. E atendimentos de pediatria com síndrome gripal, caracterizados como síndrome gripal, 431 atendimentos. Bom, se a gente somar aqui no mês de outubro, só no serviço de pronto atendimento, nós tivemos 4.919 atendimentos médicos. Nos 31 dias do mês, nas 24 horas. Por que eu trouxe esse quadro aqui do lado? Desses 4.919 atendimentos, foram gerados quase 16 mil procedimentos, que envolvem desde a administração de uma medicação, como a aferição de uma pressão arterial, como
a coleta de um exame de sangue, como uma retirada de ponto de cirurgia, como, por exemplo, aqui, ó, inalação, nebulização. E aí, com esses 4.919 atendimentos, só no pronto atendimento, nós fizemos 18.104 exames laboratoriais. Para quem não sabe, nós temos um laboratório no município que funciona 24 horas e que hoje, nessa jornada, nesse longo tempo, a única coisa que a gente encaminha hoje são exames de hormônio. O restante, nós fazemos tudo aqui em Cravinhos. Foram feitos 1.760 exames de raio-x, isso envolve desde um dedo da mão até uma coluna, e coleta de RT-PCR, antígeno, para descartar Covid ou não, em torno aí de 657 testes. Somando tudo aqui, esses dois, em torno de 20 mil procedimentos, só de exames. Estou falando de raio-x, exame de sangue e teste de antígeno para descartar ou não, principalmente a Covid. E aí, outro fato interessante, nós temos aqui no município, para quem não sabe, nós temos uma unidade, nós temos um SAMU regional. O SAMU regional, ele compreende 26 municípios da região, é uma política federal que, financiada hoje, 35% pelo governo federal e o restante pelos municípios. O estado de São Paulo não participa do financiamento do SAMU. Desses quase 5 mil atendimentos, nós tivemos 292 remoções. Então, por essa ambulância que a gente chama USB, que ela é tripulada por socorrista e técnico de enfermagem, e 50 atendimentos da unidade de suporte avançado. Por quê? O município de Cravinhos tem uma base do SAMU regional de ambulância de suporte avançado. O que é essa ambulância de suporte avançado? Ela é tripulada por socorrista, pelo técnico de enfermagem e pelo médico. Só que essa ambulância, ela é financiada pelos 26 municípios porque ela faz parte de uma política regional de atendimento pré-hospitalar da urgência e emergência. Bom, aqui eu coloquei mais ou menos, só para a gente, porque é muito número, mas assim, a gente tem uma média diária de 160 atendimentos médicos em 24 horas, só no pronto atendimento. Uma média diária aí de 660 exames, isso envolvendo todos esses que eu citei aqui. Uma média de 500 procedimentos de enfermagem, aquilo que eu falei. Às vezes vai no médico, vai fazer uma medicação, então, muito do atendimento médico, ele gera um procedimento, seja uma lavagem de ouvido, seja uma sutura, seja a administração de uma medicação, seja para fazer uma nebulização. A gente tem uma média diária de 10 atendimentos de urgência e emergência. Por que eu coloquei essa média aqui? Porque esse dado aqui, ó, ele não está constando aqui. Esse atendimento de urgência e emergência é aquele paciente que chega infartado, que chega com politraumatismo. Então, assim, quando a gente olha para essa questão de números, para um serviço, para uma cidade de 35 mil habitantes, como o prefeito Itamar colocou, talvez com um censo, agora isso se amplie, que bom, para vir recurso para o município, além do atendimento das fichas diárias, a gente tem o atendimento realmente na sala de urgência. Espera aí. Isso. Bom, eu quis trazer esse número pelo seguinte. Eu coloquei aqui, chamei caracterização do tipo da demanda do pronto atendimento. O que a gente está vendo aqui em vermelhinho, essa bola grande aqui, são pacientes que chegaram por demanda espontânea. Eu acho que eu estou passando mal, eu vou direto para o pronto atendimento. O pretinho aqui, que tem esse número aqui de 342, foram pacientes trazidos pelo SAMU. Né? A hora que a pessoa liga lá no 92,
solicita a ambulância, dependendo o caso, a ambulância é liberada, e 58 pacientes foram encaminhados das unidades de saúde. Está lá no postinho, foi verificar a pressão, mesmo que, sei lá, está passando pelo clínico, a pressão está alta, a gente encaminha para o pronto atendimento. E aí, quando a gente olha, e a gente faz isso, esse monitoramento mensalmente, 77% do total de atendimentos não precisaria estar no serviço de atendimento, no serviço de pronto atendimento. A diarreia, a unha encravada. E 23% eram casos que precisavam ser resolvidos dentro da unidade de pronto atendimento. Bom, aqui eu trouxe para vocês, não vou ler tudo isso, não se preocupem, tá? No mês de outubro, então assim, dos 4.919 atendimentos que a gente fez só no serviço de pronto atendimento, a gente precisou regular 181 pacientes, através da Central de Regulação de Urgência e Emergência. Esse lado aqui, eu trouxe só a título de curiosidade. Dentro dessas 181 regulações, o que a gente mais regula? O que mais chega no pronto atendimento? Oftalmologia, questão, por exemplo, principalmente de doenças relacionadas ao trabalho, principalmente solda. Nós temos a nefrologia, urologia, os cálculos renais, a cardiologia, a gastrocirurgia, a neurologia, a questão dos AVCs. Então, isso é o que mais aparece dentro do nosso serviço e que mais apareceu, porque isso muda de um mês para o outro, no nosso serviço de pronto atendimento. E aí, às vezes as pessoas não entendem, por exemplo, que estão no serviço de pronto atendimento e que está atrasado o atendimento. Mas lembra que eu mostrei aqui no slide anterior? 77% dessas pessoas que procuraram o pronto atendimento não precisariam estar ali. E aí, esses casos que eu estou falando aqui, eles requerem cuidado, atenção, eles precisam de avaliação. A gente tem essa central de regulação que não é do município de Cravinhos, ela é do estado de São Paulo. Nenhum paciente entra em qualquer hospital, prestador SUS, se não tiver o que a gente chama de RDI. É uma senha que o paciente foi regulado e foi aceito pelo serviço. Então, a todo momento, o médico ele precisa atualizar o caso do paciente, seja porque pediu um exame, seja porque a própria regulação em São Paulo está pedindo outros dados. Então, isso requer tempo. E são esses pacientes que demandam, quando eles estão, por exemplo, na sala de urgência, que demandam o atendimento. E aí acaba demorando o quê? Aquilo que a gente chama de atendimento de baixa complexidade. Então, o que é, dentro de um serviço de pronto atendimento, que usa um protocolo, né, um score de risco, então, assim, uma dor, mesmo, vamos supor que eu e a Vânia chegamos no pronto atendimento, só que eu estou com dor no peito e a Vânia está com uma unha encravada. Dentro desse protocolo, por mais que a gente tenha chegado, no mesmo horário, eu sou prioridade, porque eu estou com dor no peito. E aí, se entrar uma outra prioridade nesse meio tempo da Vânia, é onde a gente vai ter que ir classificando os pacientes, que é o que a gente faz no nosso serviço. Bom, aqui é um fato interessante. Sabe depois vocês vão entender por que esse número aqui, 9.594. Porque a hora que a gente junta os atendimentos médicos do pronto atendimento e das unidades, a gente teve em torno de quase 10.200 atendimentos. 586 pacientes não eram daqui de Cravinhos. Eram de cidades da região. Pessoas de outros municípios vêm até o nosso pronto atendimento, e aí isso não é um dado exclusivo, que tem que ser oculto, mas assim, principalmente das cidades de Bonfim, Serra Azul, Ribeirão Preto,
procuram o nosso serviço para atendimento. Sabe por quê? Porque o que essas pessoas falam? Aqui é mais rápido, tem exame na hora. Então, eles vêm para cá. E uma diferença é que, no serviço de pronto atendimento, por ser urgência e emergência, eu não posso negar atendimento. Eu não posso falar que a pessoa, por exemplo, é de Bonfim Paulista, e fala assim, não, você vai lá em Bonfim Paulista, porque lá você também tem um pronto atendimento. Eu não posso. Diferente no posto de saúde. Bom, isso aqui, só rapidinho para ilustrar, diferente daquelas ambulâncias que eu falei para vocês, a gente tem as branquinhas, a tipo A que a gente chama. Só no mês de outubro foram feitos 2.189 remoções, envolvendo remoção dentro do município, transporte de paciente acamado dentro do município, transporte entre uma cidade e outra, transporte de paciente acamado entre uma cidade e outra, e a nossa van, que faz o quê? Que leva os nossos pacientes para os centros de referência, para os hospitais, como ônibus também. E aqui eu trouxe um dado interessante, que é para onde esses pacientes aqui, ó, quando a gente junta o transporte de paciente, intermunicipal e a van intermunicipal, para onde essas pessoas vão? Aonde estão os hospitais? Aonde estão a pactuação pelo Estado feita para o município para atendimento dos pacientes? Então, Ribeirão Preto, Sertãozinho, Serrana. Serrana não porque a gente tem somente o Hospital Estadual de Serrana, mas alguns exames, principalmente a tomografia, são realizadas no município de Serrana. Bom, aqui eu estou quase finalizando. Eu trouxe para vocês a produção das unidades de saúde do município. E aí, um fator importante que às vezes a população não entende, e fala, não tem médico. Só que olha aqui. Aqui eu tenho, é a soma de 5 unidades básicas de saúde. Foram agendados no mês de outubro 2.432 pessoas. Atendidas 1.992 pessoas. Nós tivemos, nas 5 unidades básicas de saúde, 440 faltas num mês. Então, isso é para a gente refletir se falta médico. Porque a hora que a gente olha a questão da falta, infelizmente, o que acontece? A gente tem uma demanda, tem uma agenda, eu não consigo agendar mais do que é possível, porque senão não tem um atendimento de qualidade adequado. E aí é onde vocês veem aqui que entra os encaixes. Gente, 22% de falta em 5 unidades básicas de saúde. Eu estou falando de 440 pessoas que deixaram de ser atendidas porque alguém estava agendado e faltou. Esse aqui é o Centro de Referência da Saúde da Mulher. No mês de outubro foram 622 agendamentos, 518 atendimentos, nós tivemos 104 faltas. E aí, aonde a gente vê, né? Porque não tem ginecologista, porque... Gente, em um serviço só que eu agendei 622 pessoas no mês, eu tive 100 faltas. 100 pessoas que deixaram de ser atendidas, independente da necessidade, porque lembra no slide anterior, o SUS, ele não é só curativo de resolver problema. A gente tem que fazer promoção, prevenção, reabilitação. No mês de outubro, o absenteísmo na saúde da mulher chegou em 20%. Agora, na saúde mental, o problema da psiquiatria, do psiquiatra, que a gente brinca, que é uma agulha no palheiro, né? Principalmente depois da pandemia. Os municípios se degladiando um com o outro para ver quem é que contrata, quem consegue contratar. Porém, foram agendados 395 atendimentos
Sabe quantas faltas a gente teve no mês de outubro? Com médico, eu não estou falando com psicólogo. Nós tivemos 130 faltas. 49% é o nosso absenteísmo no nosso ambulatório de saúde mental. Onde as pessoas falam, eu preciso ir no médico, eu preciso ir no psiquiatra, e ali a gente tem uma agenda completa, cheia, e aí a gente faz o quê? Fala para o paciente, o senhor pode aguardar? Nós vamos tentar um encaixe. O encaixe é justamente, a gente consegue encaixar o paciente porque alguém faltou. Mas todo dia falta? Não dá para saber. Por isso que o encaixe também não dá para falar, olha, eu vou colocar um encaixe, vou tentar um encaixe, por exemplo, para amanhã, mas não tem garantia de ser atendido, porque eu não sei se a pessoa vai faltar ou não. Às vezes eu estou com a agenda cheia, vai todo mundo. Às vezes não, às vezes falta metade num dia. No nosso centro de especialidades, município de Cravinhos hoje, que era para fazer atenção básica, que a gente fala, clínica médica, GO e pediatria. Nós temos 11 especialidades médicas. 11. Porque a nossa pactuação, ela está lá dentro do Hospital das Clínicas. Infelizmente, o Hospital das Clínicas não tem feito média complexidade. Nós agendamos para o mês de outubro, estavam agendados, 2.227 pessoas. Nós tivemos 284 pessoas que faltaram. E sabe aonde, que deu um total aqui de quase 15% de falta? E sabe onde mais as pessoas faltam? Oftalmologia, na cardiologia, na urologia, aonde todo mundo fala assim, não consigo vaga, não consigo agendamento. O absenteísmo, ele está principalmente nessas especialidades que as pessoas estão à procura. Bom, isso aqui eu trouxe porque ele está fora do pronto atendimento. Por isso que eu coloquei o procedimento, os procedimentos de apoio ao diagnóstico, lá junto com a produção do pronto atendimento. Essa produção que eu estou trazendo aqui, de exames, é o que a gente demanda da rede. É o que foi realizado no mês de outubro. Nós realizamos 1.582 exames. Entre raio-x, entre ultrassom geral, que é entre ultrassom de mama, transvaginal, ultrassom de abdômen, mamografia, ultrassom obstétrico, ressonância, tomografia. Aí posso contar uma coisa para vocês? E a Márcia está aqui que não me deixa mentir. Se a gente for depender, por exemplo, do Estado para fazer uma tomografia, tem mês que a gente recebe uma vaga, tem mês que a gente não recebe nenhuma. Isso que a gente está colocando é custeado com recursos do município, com recursos próprios do município. Bom, aqui eu trouxe brevemente, diferente daquela outra apresentação que eu coloquei, a produção para o profissional de saúde, eu coloquei aqui a produção da odontologia, da fisioterapia, da psicologia, da fonoaudiologia, da nutricionista, do enfermeiro. Aí, olha isso aqui. A odontologia é interessante. Tinha 194 pacientes agendados para tratamento dentário. Foram atendidos 83. Faltaram 111 pacientes que estavam agendados em outubro na odontologia. Olha esse dado que interessante. Só que 291 pacientes foram atendidos na urgência, que é o que acontece, não só na odontologia, é o que acontece nos postinhos. As pessoas faltam, perdem o agendamento, tiram a vaga de pessoas que precisavam estar em atendimento e procuram onde? A urgência e emergência. Na odontologia é muito parecido com o cenário que a gente tem no pronto atendimento. Na fisioterapia, nós tivemos aí em torno de 16% de faltas. A gente está falando de 120 pessoas, só no mês de outubro, que faltaram para fazer tratamento fisioterápico. Na psicologia,
um percentual aí de 20%. Então, do número de agendados e atendidos, nós tivemos 121 uma falta. Seja no ambulatório de saúde mental, seja nas unidades básicas de saúde, que eu descentralizei o atendimento e que nós temos atendimento de psicologia nas unidades. A fonoaudiologia, que preocupa. A gente tem uma procura. 357 pessoas agendadas, 73 faltas. 20% de absenteísmo. Num mês. Entre o profissional nutricionista e o enfermeiro, a mesma coisa. No nutricionista, agenda, que está nas unidades de saúde, 41% de falta. E na consulta com o enfermeiro, porque o enfermeiro ele faz consulta, ele faz pré-natal, ele faz coleta de Papa Nicolau, ele faz puericultura, nós tivemos aí em torno de 29% de absenteísmo. Aqui eu fiz um condensado geral, importante, que de atendimentos... e eu não coloquei dentro do atendimento por profissional. Eu tenho aqui o atendimento da assistente social, que é a Amanda, todo mundo conhece. Uma média mensal de 740 atendimentos, por demanda espontânea. E aí, dá em torno aí de 38, 40 atendimentos por dia, que gera uma demanda enorme, não só de medicamento, mas de outros insumos, e que a gente, dentro das nossas possibilidades, a gente tenta resolver o problema do paciente. Só que esse quadro é importante porque, quando eu pego esse dado aqui, é das unidades de saúde, certo? Seja a unidade básica, seja o centro de saúde, junto com o pronto atendimento dos demais profissionais e do serviço social, em um mês, nós fizemos 13 mil atendimentos, para uma população de 35 mil habitantes. Quando a gente olha esse dado, ele fica preocupante pelo seguinte. Aqui, gente, vai ter talvez uma confusão, porque quando eu jogo aqui a questão dos outros profissionais, era lá da odontologia, lembra que tinha agendado, mas que faltou, e que aí eu juntei a urgência, por isso que dá essa diferença aqui. Se a gente pega, por exemplo, nas unidades de saúde, então, envolvendo as unidades básicas, Centro de Saúde da Mulher, nós temos, gente, quase 1.000 pessoas no mês de outubro que faltaram. E aí, quando a gente fala da questão da falta, o profissional está lá. Ele está lá esperando para atender. E isso é muito complicado. Num mês, quando eu faço as audiências públicas de prestação de contas, eu tenho que colocar o quadrimestre. Em um mês, quase 1.000 pessoas faltaram. A gente está falando de 1.000 pessoas que poderiam estar sendo atendidas. E ainda bem que esse número ele muda, porque a gente consegue fazer alguns encaixes. Bom, eu estou finalizando. Eu queria colocar isso aqui para vocês. Ontem eu recebi do Estado um ofício de que o município de Cravinhos está entre os 236 municípios, dos 645, que eliminou a sífilis congênita. Então, assim, isso, gente, é fruto do quê? Do acesso ao pré-natal, dos testes rápidos nas unidades de saúde, do tratamento em tempo oportuno com as penicilinas. Nós vamos receber um prêmio. E isso, gente, não é dado manipulado, é dado da Secretaria de Estado da Saúde, que, de acordo com as nossas ações, e aí quando a gente fala de centralizar o atendimento da saúde da mulher, porque assim, a gente tinha, na questão, por exemplo, principalmente de gestante, a gente tinha muita falta. E aí, no outro dia, a equipe atrás, fazendo buscativa, tentando buscar a gestante, e aí, centralizando esse atendimento, a gente conseguiu, gente, números, e estamos conseguindo números cada vez melhores. Só de
Cravinhos está ali, é algo assim muito importante e de uma equipe de parabéns, do envolvimento de todos, né, para a eliminação da sífilis, principalmente mulher. Bom, isso aqui eu trouxe, é um dado público, então não tem problema a gente expor isso. Isso aqui é um condensado do Índice de Efetividade da Gestão Municipal na Saúde, do Tribunal de Contas, um índice criado em 2014, tá? Que avalia a gestão das secretarias de saúde e tem mais de 200 indicadores. O que são esses indicadores? Produção de atendimento, cobertura vacinal, uso correto do recurso que a gente recebe. E Cravinhos, na nossa região, e foi, junto com Praia Grande em Indaiatuba, até 2000 e... Cadê Cravinhos? Aqui. Aqui. Até 2018, 5 vezes nota A, nota máxima do Tribunal de Contas. Só Cravinhos, Indaiatuba e Praia Grande. Por quê? É dado que o Tribunal de Contas faz um questionário e ele vem aqui em loco, juntamente com o sistema Aldesp, de tudo que a gente compra, de tudo que a gente empenha e como é que a gente usa o nosso recurso. Infelizmente, em 2020, a questão da pandemia, nenhum município recebeu A, nenhum município, né, recebeu B+. Então, assim, isso, gente, é motivo de satisfação, de orgulho para todos nós. Para nós, não só enquanto Secretaria de Saúde, mas para nós munícipes. Porque ninguém está inventando isso. O Tribunal de Contas, diariamente, quando cai um empenho, uma liquidação, e concomitantemente com os números que são apresentados no DataSUS, no CISAB, vários outros sistemas, ele olha e ele dá nota para os municípios. Então, era isso que eu queria dizer. Eu me estendi, promotora, desculpa, tentei ser breve. Eu agradeço. Muito obrigada. Bom, obrigada pela fala. Eu acho que foi muito importante os dados que a secretária trouxe aqui hoje. Essas notas de Cravinhos, acho que demonstra a competência, mas não, isso não impede também que haja descontentamento e algumas dúvidas que a população possa ter. Eu destaco aqui que é muito interessante esse dado e que me surpreende, né? Que é a questão do absenteísmo, que são as pessoas que marcam os atendimentos e não vão. Então, para a gente deixar essa reflexão de que quando a gente faz isso, a gente impede o exercício do direito à saúde de outra pessoa, né? Então, é interessante a gente sempre ter compromisso, inclusive com os atendimentos. E é possível também perceber, não é, Itamar? A questão assim da dificuldade do serviço quando tem esse alto índice de faltosos, né? Mas, enfim, vamos agora ouvir a população, que a audiência pública é feita para isso. Eu chamo aqui na frente, então, a senhora Rosana de Souza Araújo, primeira inscrita, e em segundo, depois, a senhora Amanda de Souza Campos. A Rosana vai declinar? Não, a senhora precisa ser agora, por que não? Tem uma lista de espera, senhora Rosana. Não, é aqui, Rosana. É aqui na cama. Era esperado a senhora dizer isso. Mas eu não faço questão. Não tem problema, assim é a ordem. 5 minutos. Bom, gente, 5 minutos não vai dar muito para mim falar, então eu não vou nem entrar em detalhes, né?
Todo mundo que está seguindo sabe a situação. Essa reunião pública diz que foi feita, diz que era para a gente falar o que estava passando, o que estava acontecendo na cidade. Mas antes de começar a reunião, nós já fomos proibidas, porque nós não podemos dar detalhes, então a gente não tem o que falar, né? Porque eu vim aqui para relatar os problemas, eu vim aqui para expor, e isso a gente não pode falar. E com 5 minutos a gente não fala, né? A gente não explica. Mas eu quero fazer umas perguntas para a nossa secretária da Saúde. Queria perguntar para você, Roberta, você faz tanto elogio, fala que a cidade é boa. Eu tenho 40 anos. Então por que eu estou passando tudo isso? E por que esses montes de seguidores da cidade estão passando tudo isso nessa saúde? Porque atendimento não justifica nada. Eu mesmo vou em atendimento, às vezes a demora é tanta que eu volto embora. Você está entendendo? Porque nem para atender a gente não é bem atendida. Agora eu queria que você explicasse para mim e para a população, por que o meu filho está no estado que está, por que eu procurei fora os 10 anos, por que eu passei tudo que eu passei na vida com conselho tutelar, assistente social, CRAS, CREA, eu estou aqui fazendo alguma palhaçada, eu peguei o meu telefone para mim servir de palhaça para os outros? É isso que eu quero que você me responda. O que eu passei com meu filho, o que eu passo por causa de vocês, é mentira, porque eu tenho nem papel. É isso que eu quero que vocês respondam. Eu não estou aqui para crucificar ninguém. Eu entrei para mostrar que a nossa cidade está sofrendo e tem gente morrendo às mínguas por causa de vocês. Vocês estão entendendo? E vocês não fazem nada. Aí o que vocês sabem fazer é isso daqui, ó. Você vê? A audiência era pública, podia falar. E a gente já foi impedida, não pode falar nada. Então eu vou deixar para mim falar na minha casa, tá? Porque não vou ofender ninguém, não vou cometer crime, mas vou continuar expondo para a minha cidade ver e tem que mudar. Porque eu tenho um filho acamado e eu tenho fé que se eu mudar isso aqui, meu filho vai andar, ele vai comer. Porque se eu continuar nessa pouca vergonha que eu estou e não fazer nada, ficar sentada que nem eu fiquei 10 anos, meu filho nunca mais ele vai comer, ele vai andar, ele não vai falar, ele vai ficar deitado que nem um vaso de flor, que nem ele está, por causa deles, tá? Então é isso tem que mudar. Eu não importo o tanto de pessoa que não veio, o que importa é o tanto de pessoa que sabe que eu estou falando a verdade. Senhora Rosana. Você está entendendo? Olha lá, está vendo? Já vai falar, senhora Rosana, não pode desabafar, é assim que a gente vive. Não, eu só queria perguntar uma coisa para a senhora. 10 anos, gente, assistente social, deu sonda de xixi para me pôr na minha barriga do meu filho, ele ficou 8 anos usando sonda de xixi, porque a secretária da saúde, Roberta, e todo mundo, não podia comprar a sonda, porque a sonda dele é cara. Aí me dava sonda de xixi, ele ficou 8 anos usando sonda de xixi na barriga. Aí depois de 8 anos eu dando escândalo no postinho por causa de gases, porque minha vida era essa. Fica brigando por causa de gases, seringa. Ela veio e ainda tirou sarro na minha cara, falou, você quer ser tanto, Rosana, que você nem sabe que você está usando sonda de xixi. Eu falei, não importa que eu estou usando sonda de xixi, o que importa é que ele adaptou, ele sofreu, assou, mas ele adaptou, porque o pobre é assim, ele tem que adaptar com tudo, porque até pano na barriga do meu filho eu já rasguei, porque nega até gases para os outros. Tem um monte de família aqui passando necessidade, tudo assim, e fica assim, ó, é isso que eu fico, eu estou aqui para isso, gente. Tenho o papel, agora eu quero que ela responda se isso é mentira, porque eu tenho o promotor Vanderlei, que era o único que eu subia ali em cima, ali, ó, e me ajudava, fazia os papéis, e eu descia lá e catava as coisas para o meu filho, porque senão, e se não fosse o jeito que eu sou, meu filho já estaria morto há muito tempo, e agora responde, Roberta, a sua saúde aí, e outra, entra na minha página que não entrou, e olha os comentários, você acha que hoje a gente está aqui por causa do quê? Que nem ela falou, ela conseguiu a audiência? Por que ela não fez isso antes? Conseguiu nada, isso daí foi a promotora que conseguiu, ela me chamou, ela falou, por causa do quê? Por causa das denúncias, das coisas, você está entendendo? Foi ela, porque eles aqui não fazem nada, e vai fazer, porque eu vou continuar expondo sim, porque o direito é meu, eu tenho o direito de querer mudar, eu tenho direito de ter competência.
E vou mostrar e vou mudar. Com a Rosana, verdade, não é com a mentira. tempo esgotado. Tudo bem, obrigada, era só isso. Não, eu só queria, Rosana, eu li na sua página, queria então primeiro parabenizar pela sua iniciativa, tá? Realmente foi em razão dos seus vídeos. Tá, depois ela responde, calma. Parabenizar a senhora pelos vídeos, não é? E causar essa comoção aqui para a gente fazer a reunião. Eu sei que muitas pessoas devem estar assistindo de casa, principalmente porque são doentes, acamados e não poderiam ter vindo. A questão, Rosana, quando eu falei do sigilo médico, é só para dados, mas você pode contar. Certo. Depois a Roberta vai responder, tá? Eu vou fazer o seguinte, vão ser três expositores, e aí ela comenta a fala dos três, porque como são 5 minutos, vai você falar 5, ela vai falar 10, e aí vai tirar a chance das outras pessoas por causa do horário, tá? Mas parabéns pela fala. Depois, se a senhora quiser falar novamente, a fila roda e a senhora fala. Tá certo, então. Muito obrigada. Agora, a senhora Amanda Souza Campos, com a palavra. Pode ser aqui, dona Amanda. Onde fica melhor para gravar. Ele vai monitorar seu tempo, tá? Com a palavra. Boa noite a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença de todos e também dizer para a meritíssima promotora, a doutora Raquel, que esta iniciativa ela é extremamente importante para que a população de Cravinhos comece a participar cada vez mais de todos os fatos que acontecem aqui em nossa cidade. Eu vou tentar resumir ao máximo o que eu tenho para falar, porque eu tinha um discurso já preparado e me pegou de surpresa a notícia de que nós temos apenas 5 minutos. Então, eu vou tentar aqui fazer um resumo. Eu queria dizer um pouco sobre a questão da inclusão social na nossa cidade de Cravinhos. Eu vou citar 2 exemplos, dos quais eu fui vítima e o outro eu fui testemunha. No Colégio Moacir, eu ingressei como professora de artes no ano agora de 2022, e eu achava que a transfobia em ambientes públicos não fosse uma coisa real. Quando eu me deparei com uma situação horrível, que causou vários danos psicológicos à minha pessoa e à minha família. Então, eu vou citar exatamente o que aconteceu, porque isso que eu vou dizer agora sirva de exemplo para que não haja mais omissão da parte do Poder Executivo em relação a comportamentos de secretários omissos que não tomam nenhum tipo de atitude em relação a esses acontecimentos. Eu, como professora de artes, ia lecionar no Moacir, e a diretora, Romilda Aparecida Estela, que todo mundo conhece a dona Romilda Estela, começou a fazer gozação e zombaria com a minha condição de transgênera. Então ela falava assim: professor, vem cá. Aí eu dizia para ela: não é professora, eu sou professora. Todo mundo sabe que eu mudei meu nome no registro civil desde 2013. Então eu sou oficialmente pela justiça uma mulher transgênera. Então, quer dizer, ela me chamava de professora, eu corrigia: não é professora, Romilda. Aí ela falava assim: desculpe, dava uma risadinha sarcástica. Eu não acostumo com isso, para mim é sempre professor. Muitas crianças presenciaram esta atitude dela e vieram conversar comigo. Professora Amanda, por que a diretora está falando dessa forma com a senhora? A senhora não é uma mulher? Eu dizia para as crianças: sou uma mulher transgênera. Expliquei para as crianças o que é uma mulher transgênera. E as crianças, em momento algum, fizeram zombaria ou criticaram a minha posição dentro da escola. Pedi para que muitos professores que assistiram a esse espetáculo horroroso da diretora Romilda
E muitos professores, inclusive a ex-coordenadora pedagógica Denise Gembelian, que para mim é uma das pessoas mais covardes que eu conheci em toda a minha vida, que presenciou, que foi testemunha ocular de todos os acontecimentos, e quando eu pedi o testemunho dela na justiça, ela disse que não podia ser testemunha, porque talvez isso atrapalharia a aposentadoria dela. Aí fui conversar com a secretária Márcia Donato, também não tomou nenhum tipo de atitude. A Márcia falava assim, tenha paciência com a Romilda, Amanda. Fui conversar com o prefeito Itamar, o Itamar também não fez absolutamente nada. Nem sequer, que eu saiba, deu uma repreensão. E a Romilda continua diretora do Moacir. Outro fato que eu gostaria de falar. A Romilda também, ela é conivente com atitudes de discriminar crianças portadoras de deficiências. No Moacir, eu sou testemunha, dei aula para várias crianças que tinham deficiências especiais, ou tinham autismo, ou tinham síndrome de Down. Aconteceu um fato horrível na escola. Eu sou testemunha, posso testemunhar a qualquer momento, porque eu vi com os meus olhos, quando a professora Sandra, que é professora lá do Moacir também, do ensino primário, ela falou coisas horríveis em relação à menina, né, não vou citar o nome aqui, que tinha um problema de síndrome de Down. Ela disse em vários momentos, você é uma porca, você é suja, como que você pode trazer uma criança suja aqui dentro da escola? Quer dizer, a mãe, que é super zelosa, cuidadora da menina, ficou chocada com essa situação. Eu sei que agora o conselho... Amanda, vou terminar. O conselho tutelar não tomou nenhuma atitude. Então, eu gostaria de pedir aqui à doutora Raquel o seguinte, que todos esses fatos que chegam às mãos da doutora Raquel, que sejam analisados e cumprido a lei. Porque transfobia e discriminação por diferenças não podem acontecer e a improbidade não pode continuar na nossa cidade. Muito obrigada. Obrigada, Amanda. Agora eu chamo a palavra Dr. Carlos Manella. Obrigado, doutora Raquel. Parabéns pela iniciativa. O cumprimento estendendo a todos que compõem a mesa e todos os presentes, um grande abraço. Eu que trabalho com gestão pública sei a importância dessa pasta da saúde. Se não a mais importante, é uma das 3 mais importantes, junto com educação e assistência social. E sabemos que na gestão pública existe planejamento, seja um planejamento interno de gestão, seja um planejamento através das leis e peças orçamentárias. E tive a curiosidade de olhar as peças orçamentárias de Cravinhos e verifiquei que existem planos para médio e, curiosamente, planos para longo prazo. Quais seriam esses? Eu acho importante, Roberta, você falar essa projeção. Eu sei que alguns é o centro odontológico, o centro de fisioterapia, existe previsão ali composta de reforma da Santa Casa. E eu acho que isso é importante passar para a população, para que a população entenda que gastar 24%, 25% de um orçamento público municipal na área da saúde é algo que nos causa até preocupação, porque nós sabemos que a saúde precisa melhorar, mas sabemos também que os recursos federais que advêm para a saúde estão atrasados aí em atualização há mais de 12 anos, e isso sufoca o orçamento municipal. E isso também vem ocorrendo com os recursos do Estado. E a demanda da saúde só aumenta, principalmente nessa fase de pandemia. Um trabalho muito importante, um comparativo, Roberta, se me permite, é que a cidade de Cravinhos faz 5.000 atendimentos em média no pronto atendimento. E São Simão faz 4. Aí você fala, então Cravinhos atende pouco. Não. Isso é eficiência do trabalho básico preventivo, que é isso que nós estamos fazendo e levando para São Simão. Era uma média de 6.000. Hoje nós estamos abaixando e a tendência é que chegue a 3, 2.000 e que não atenda ninguém. Quanto menos atendimento se tenha, significa mais eficiência. Então, esse índice indica a eficiência do trabalho de base, que é a unidade básica de saúde, e também a questão medicamental, passando também pela educação e também pelo social,
que conjuntamente trabalham a saúde. Isso é importante nós avaliarmos e entendermos. E também, Roberto, se possível, explicar para nós, nesses 6 anos que você é à frente da pasta, o que foi feito, 8? 12, vixe, o que foi feito nesse período com melhorias e implementações, para que a gente veja que no setor público nada é resolvido de imediato e tudo é projetado. Logicamente, o cidadão vai cobrar a melhoria imediata, porque é isso que a gente quer resolver, principalmente quando é saúde. Eu passei por enfermidades, tive câncer, enfrentei o sistema de saúde, sei o quão difícil é sofrer para ter acesso aos tratamentos. Mas também tenho que entender, enquanto profissional da área de gestão pública, que isso é feito gradativamente. Então, acho importante, se for passado isso para a população, para que ela entenda que já melhorou, vai melhorar mais, e nós temos aí já previsão, tanto no PPA, na LDO e na LOA, para que isso aconteça aí nos próximos 2 anos. Parabéns a vocês pelo trabalho, parabéns à população pela participação. Muito obrigado. Obrigada, doutor Manella. Eu chamo aqui doutor Marcos Francisco Maciel Coelho. Está presente? Não? Pedro Moquia Ferreira? Também não? Cátia Aparecida da Silva? Boa noite a todos. Eu venho aqui como usuária do sistema. Eu moro em Cravinhos há 12 anos e 7 meses. E desde que eu me mudei para cá, pela minha condição de cadeirante, eu conheci a Roberta em meio a buscar os meus direitos, né? Eu precisava de transporte, medicação de alto custo, no qual ela me foi informado pela assistência social, todo o procedimento que eu tinha que fazer, e sempre foi feito, e desde então eu recebo as minhas medicações corretamente, todo mês, né? Mas fiz todo o procedimento que todo mundo tem que fazer, porque é direito, mas a gente tem que saber o que tem que ser feito também. Eu falo como usuário do sistema, já precisei muito do pronto-socorro, já fui regulada várias vezes, tive alguns problemas de saúde, do qual eu fiquei aguardando, né, vaga do CROSS, que, assim, as pessoas acham que é o município que tem que arrumar a vaga a todo custo, e não é. É uma regulação, e eu aguardei, e sempre fui muito bem atendida, né, tive todos os recursos necessários, como todos os cidadãos que necessitam da urgência, tem no nosso município. Então, eu só tenho a agradecer a saúde daqui, né? A gente sabe que precisa melhorar muita coisa, né? Porém, a gente precisa também de recurso, precisa de muita coisa para que isso se torne cada vez mais amplo. Mas eu vim para realmente parabenizar o trabalho da secretária da Saúde, da administração municipal, que eu realmente nunca tive nenhum problema com a saúde e sempre usei o Sistema Único de Saúde, o SUS. Muito obrigada, Cátia, pelo seu testemunho. Bom, alguém mais tem interesse em falar? Expor o caso de família, alguma dúvida? Francisco Vess. Pode vir à frente, Francisco Vess. Boa noite, doutora Raquel, prefeito Amar, vice Márcio Barroso, Cabelim, Vânia, secretária Roberta, aos munícipes presentes, autoridades, vereadores, funcionários. Eu gostaria de colocar que eu, por 8 anos, quando estive vereador, nós concentramos um apoio à saúde do município. Em algumas audiências, eu acredito que eu tenha faltado em apenas uma, Roberta, nos 8 anos que estive na vereança, e nós sempre tivemos situações expostas como hoje. Quando nós chegamos ao
pronto-socorro, o nosso problema é o maior de todos da cidade. Sempre que nós chegarmos ao pronto-socorro com um problema de saúde, o nosso vai ser o maior de todos. Nós temos um problema em casa, nós vamos ter esse problema, e quando ele chega lá, ele vai ser o maior de todos. Aí a gente vê pessoas marcando consultas e não comparecendo, tirando, talvez, aquela oportunidade de alguém que estivesse necessitando ainda mais e com um problema maior do que todos. Fizemos uma sugestão no período que estive no Legislativo e gostaria de reafirmar agora, Roberta, e se a promotora achar plausível, endossar, doutora, é que aqueles que marcarem consultas e não comparecerem no dia, que passe para o final da fila. Passe para o final da agenda. Se a agenda é aberta de 30 em 30 dias, que ele passe para o final da fila, para que outros possam também usar essa questão da saúde de uma forma mais adequada. Todos nós vemos aqui para ouvir, e a gente vê uma população, como a Roberta colocou, de 35 mil habitantes, que eu acredito que tenha mais, 35 é o censo. Quantas pessoas interessadas tem aqui hoje? Precisamos de mais pessoas, de mais audiências desse tipo? Sim. Mas que nas próximas audiências, a gente também vem aqui oferecer à administração pública, oferecer ao judiciário, oferecer à secretaria algo que possa ser mudado na saúde do nosso município, em qualquer outro setor que a administração tenha essa obrigatoriedade de fazer com o nosso dinheiro público. Então, vir aqui criticar que tem problema, que vai ter sempre. A saúde é uma torneira aberta e que não tem um encanador responsável para fechá-la. Não vai ter. Ela sempre vai ser uma torneira aberta. Portanto, vamos pensar em alguma coisa para que a gente possa ajudar o município. Hoje eu posso dizer para vocês, já disse, e uma sugestão, vamos passar por fim da fila. Vamos ver aquelas pessoas que vêm pedir um exame que às vezes não há necessidade, mas quer ir lá no pronto-socorro, pegar um atestado para não ir trabalhar. Como que a gente vai controlar essa situação? E isso existe. Então, vamos pensar numa próxima audiência de sugestões, para que a gente possa trazer aqui sugestões para a administração, sugestões para a secretaria, que tenham certeza, vai ser muito útil para a gente também, se um dia precisarmos chegar a essa situação da saúde, da educação, da promoção social e de qualquer outro setor do nosso município. Muito obrigado pela oportunidade, uma boa noite a todos. É a banda, quem seria? A Pamela? Desculpa. Com a palavra. 5 minutos. Bem, a saúde para mim não vale nada, porque uma vez eu pedi para a Roberta, 7 anos atrás, arrumar uma vaga para o meu pai no HC. Meu pai morreu praticamente nos meus braços aqui na Santa Casa. Depois que mandaram ele para a Américo Brasilense. E esses dias atrás eu tive meu filho, e eu tive pré-eclâmpsia, e eu todo dia na Santa Casa com a pressão alta. E chegava na Santa Casa, os médicos tirando sarro da minha cara, os enfermeiros tirando sarro na minha cara, até que uma vez eu passei dos limites, chamaram a polícia para mim, e depois disso eu conversei com o Júnior, tudo, aí pararam. Só que esses dias atrás eu fui chamar a van para mim poder ir para o HC, que eu estava com um holter no coração, até liguei para o Itamar para falar. O Pironelli tirou sarro da minha cara, está todo mundo tirando sarro da minha cara, falando que eu tenho carteirinha VIP ali na Santa Casa, por eu ir todos os dias ali. E eu não acho certo as pessoas ficarem tirando sarro da cara da gente, sendo que a gente precisa da saúde. Aquela Santa Casa ali é uma merda, só tem 2 médicos bons. Ai, desculpa, mas só tem 2 médicos bons, é o Dr. Raul e o Dr. Gilvan. É o único médico bom que tem ali, porque o resto, tudo tira sarro da cara da gente. Nem coloca a mão na gente.
E é só isso que eu tenho para falar. Tem alguma sugestão que você queira fazer? Como assim? Alguma sugestão de melhoria no serviço que você melhoria já de tirar a Roberta e colocar outra pessoa para comandar ali, por causa que ela não faz nada. Ela não faz nada ali para a saúde. Porque quando eu pedi para ela, pedi vaga para o meu pai, para transferir meu pai para o HC, o meu pai estava ruim, quando meu pai praticamente morreu nos meus braços ali na Santa Casa, aí foram mandar ele para o Américo Brasileiro e ele entrou em coma. Foi quando eu tive que fazer escândalo para mandar meu pai para o HC. Isso faz 7 anos atrás. Eu pedi para ela, ela lembra disso. Que eu fui até na porta da secretaria ali para me catar ela. Ela lembra disso. Entendi. Tinha que tirar ela e pôr outra pessoa, porque para mim ela não serve para nada. Mas com relação aos serviços, você está dizendo então que os atendentes, quando você chega lá, tudo eles tira sarro não tem seriedade com você? Não tem. Já teve alguma discussão? Eu tenho prova. Já teve discussão na Santa Casa, chamaram a polícia para mim, uma enfermeira-chefe chamada Gisele, a doutora Júlia, tirava sarro da minha cara toda vez que eu ia lá com a pressão alta. Uma vez que chamaram a polícia para mim, minha pressão foi para 23/12. Me deu começo de infarto. Entendi. E eles tirando sarro de mim na Santa Casa. Toda vez que eu vou lá, eles tiram sarro de mim na Santa Casa. E eu tenho prova ali. Calma, dona Amanda, sem manifestação. Tá certo, então. E o seu nome completo, por favor? É Pamela Vigato Pavan. Pamela Viriato Vigato Pavan. Vigato Pavan. Isso. Tá certo, então. Seu tempo ainda 1 minuto, se você quiser falar. Não tem mais nada, não. Tá certo, Pamela. Obrigada. Tá anotada aí sua reclamação, tá? Alguém mais? Não? Bom, então, secretária, pode esclarecer algumas dúvidas aí que surgiram, né? Bom, eu vou começar, então, pela fala da senhora Rosana. Como a doutora Raquel muito bem colocou e consta no edital, né? Em nenhum momento eu vou faltar com a ética e expor dados de quem seja da senhora Rosana, seja do filho. Eu estou na Secretaria de Saúde desde 2013. Então, senhora Rosana, o seu filho, ele nasceu antes dessa data, né? E eu tenho certeza que, desde 2013, quando eu assumi a pasta da Secretaria da Saúde, todas as demandas, as necessidades, e aí eu falo, como a senhora colocou, do seu filho em questão, elas têm sido atendidas. Elas têm sido atendidas, e aí a gente tem que deixar algumas coisas claras, assim. As demandas, elas são atendidas através da provocação, da avaliação dos profissionais de saúde. Porque, como o ex-vereador Franco colocou, a saúde é algo que, para mim, a minha saúde, ela é mais importante que a saúde da outra pessoa. E isso é comum, né? A saúde, ela é muito vulnerável. Então, nesse sentido, nós temos que entender que, assim, enquanto profissionais de saúde, enquanto gestão, a gente precisa atender a necessidade, mas a necessidade daquilo que realmente o usuário precisa, e não do que o usuário quer. Então, assim, existe essa diferença do que eu preciso e do que eu quero. Então, assim, eu posso colocar, senhora Rosana, que, assim, eu estou colocando que, assim, em relação às necessidades, e eu estou falando enquanto secretária de saúde, do seu filho, ele tem sido atendido, né? Não só na saúde, mas enquanto administração, nós temos, assim, ofertado serviços, subsídios para o tratamento. Se vamos conseguir resolver o problema do seu filho, eu não posso dizer, eu não tenho como afirmar, porque dependendo não só da questão do seu filho, mas de outras pessoas,
o município, ele é limitado. Por isso que quando a gente olha a legislação do SUS, que a gente fala da integralidade, dos níveis de hierarquia do SUS, a gente precisa caminhar com os pacientes. Então, assim, hoje no nosso município, eu posso falar que a gente faz diagnóstico aqui dentro. Só que o que acontece? A gente precisa, em determinados casos, encaminhar pacientes. Porque não é da responsabilidade do município, por exemplo, ter leitos de UTI. Nem o próprio Ministério da Saúde, ainda mais por causa do porte populacional e do custo, por exemplo, de um serviço dele, habilitaria um município, por exemplo, do nosso porte. Então, assim, tem legislações que regem o nosso trabalho. E já aproveitando e pegando a fala da Pamela, né, quando ela coloca, respeito a sua opinião, Pamela, mas assim, eu sou gestora de saúde, eu administro, eu não executo. E aí, o que acontece? Quando você fala que você pediu uma vaga para o seu pai, eu não tenho domínio das vagas. Nenhum município tem domínio das vagas. As vagas estão em São Paulo. Existe uma grade de referência de prestadores que não só o Hospital das Clínicas, mas como você colocou, o Hospital de Américo Brasiliense. Então, assim, não depende, por exemplo, do secretário, pode ser a Roberta, pode ser qualquer pessoa. Eu não dou vaga para ninguém. Eu simplesmente, o que acontece? A minha obrigação é ofertar serviços que são de responsabilidade do município. E aí, pegando a fala do doutor Manella, quando ele fala da questão do orçamento, né, se a gente pegar a lei, existe uma lei, a Lei 141, né, de 2012, vocês podem procurar, ela fala o quanto que, por exemplo, os municípios devem investir na saúde, quanto que o Estado deve investir na saúde, quanto que o governo federal deve investir na saúde. E os municípios deveriam investir na saúde 15% do seu orçamento. Nós não conseguimos fazer saúde com 15%. Aliás, estamos investindo 23%, 24% e ainda não estamos conseguindo dar conta das nossas demandas. Porque a saúde, é o que eu estou falando, ela é individual. E nós, enquanto administradores, nós temos que propor políticas que atendam o coletivo. Então, assim, nesse movimento, senhora Rosana, na questão do seu filho, né, quando assumi a secretaria, eu tenho certeza que nada faltou, a não ser pelaquilo que a senhora acha que deve, que precisa. Então, eu quero dizer o seguinte, que não existe somente, por exemplo, o filho da senhora, na condição, por exemplo, que hoje ele está. E a gente, enquanto administração pública, eu tenho que garantir o atendimento para as demais pessoas que também, às vezes, têm a mesma necessidade do seu filho. E essas necessidades e essas ofertas, elas são realizadas. Então, assim, é um movimento, como a gente coloca, né? A gente vê a questão da falta. Quando a gente olha a questão da legislação, né? A gente sabe que a saúde é um direito de todos, que é um dever do Estado. Porém, a gente não exclui o dever das pessoas. Então, assim, nós construímos os nossos serviços de saúde, nós construímos o nosso sistema de saúde. Então, quando a gente olha essa questão da falta, como a doutora Raquel colocou, nós estamos cerceando, impedindo o direito das pessoas de usufruírem de um serviço que está sendo ofertado. Então, nesse quesito, senhora Rosana, como eu disse, eu não vou expor, né, assim, através até do sigilo ético, né, independente da questão da gestão, mas da minha profissão, o seu filho tem sido atendido. Claro, eu só vou terminar e aí eu passo a palavra para você, pode ser? Bom, em relação, por exemplo, ao que a Amanda colocou, eu achei muito importante a fala da questão da inclusão, viu, Amanda? Nós temos tentado, né, principalmente na Secretaria da Saúde, atuar dessa forma, né? Porque lembra que eu li sobre os princípios, né? Que todos têm que ser tratados iguais. Só que
de acordo com as suas necessidades. E aí, nós temos trabalhado junto com a administração essa questão, por exemplo, da inclusão. Quando você fala, e é isso que... eu fiquei muito feliz com essa fala, viu, Amanda? Porque, assim, esse é o papel, a importância de uma audiência pública. Da gente trazer, por exemplo, situações como você colocou, que envolvem um coletivo. E que, assim, que a gente possa juntos propor soluções, propostas, e que, assim, não necessariamente a gente vá conseguir atender em tempo a pequeno prazo ou a longo prazo. Por isso que a gente fala, né? Um mandato, seja de vereador, seja de prefeito, seja de governador, ele tem um mandato de 4 anos. Existe um plano para ser executado durante todo esse tempo. Quando o doutor Manella coloca, né? Então, assim, se a gente for olhar lá de 2013, né, a gente tinha 2 unidades básicas de saúde para atender a população inteira. Hoje nós temos 5 unidades básicas de saúde, com toda a estrutura. Por exemplo, vou dar um exemplo do seguinte. O nosso pronto atendimento, a nossa sala de urgência, ela é tão bem equipada que, por exemplo, se tem um acidente na rodovia que não é da circuncisão entre os municípios, eles trazem para cá, porque sabem do bom atendimento, sabem que temos equipes completas. Então, é nesse sentido, né? Então, assim, Amanda, você captou a questão da audiência, né? Assim, de trazer necessidades e que a gente juntos, a gente pode propor soluções, que a gente pode conversar, e a Secretaria de Saúde, juntamente com a administração, está aberta para isso, para tentar, quando você coloca, da questão da pessoa com deficiência. Nós temos a Cátia aqui, como se colocou, né, como uma pessoa com deficiência, e é nisso que a gente tem que trabalhar, né, e é nisso que a gente está trabalhando. Então, assim, o que eu vejo, e aí o que eu queria deixar claro, e para a gente refletir, né, que quando, por exemplo, tem a questão de ataques, a gente tem que sair um pouco fora da pessoalidade, né? Por quê? Porque, assim, eu não posso, enquanto, por exemplo, gestora, né? Eu não estou falando de Roberto, estou falando de gestora. Quando a gente, por exemplo, contrata um médico, contrata um profissional, ele é formado, ele responde pelas ações dele, entendeu? Então, assim, é muito complicado. Por exemplo, eu gostaria, depois de fazer uma pergunta, se eu puder, para a Pamela. Por exemplo, ela colocou que a saúde, né, é uma merda, que a Santa Casa... Eu respeito, né, é a sua opinião, mas, assim, você usa os serviços de saúde, mesmo eles sendo uma merda. E você não é atendida na sua necessidade. Em nenhuma. Tá, aí, por exemplo, se o doutor... Não, é SUS. SUS. Sabe por quê? Porque todos nós usamos o SUS. Todos os nós. O seu avô? Bom, eu não conheço o seu avô, desculpa. Isso. E aí, então, deixa eu entender, então. O seu avô, esse mesmo que você colocou aqui, que você me pediu uma vaga, ele tinha plano de saúde? Ah, para o seu pai. Entendi. Mas é um direito. Amanda, é assim, ó, é o seguinte, nós aqui, então assim, ó, a gente tem acolhido a questão da audiência, mas assim, nós somos da Secretaria de Saúde, nós não somos polícia, nós não somos juiz, nós não somos promotores de justiça. Então, assim, eu não posso, por exemplo, entrar nesse mérito e fazer qualquer tipo de acusação que não é da minha alçada, entendeu? Então, assim, o serviço, ele é prestado, está à disposição da população, como o doutor Guto colocou. Nós viemos, então, a partir de 2013, né, nesse retrato, 2 unidades básicas de saúde, hoje estamos com 5. Isso, doutor Manella, quando o senhor coloca que boa a observação,
29 audiências públicas realizadas por mim. E quando a gente olha aquilo que o doutor falou, em várias audiências públicas eu colocava a preocupação com o número. As pessoas vão lembrar de atendimento no pronto atendimento. Era altíssimo. Quando a gente fortalece a atenção básica, e é isso que a gente fez, passar de 2 unidades para 5, os números eles estão quase equiparados. E que bom se daqui 1 mês, daqui 1 ano, daqui 2 anos, que a gente realmente volte naquele slide lá, Amanda, por favor, que esses 23%... Dona Amanda, por favor, tenha calma. Com civilidade, você pode se manifestar. Eu não sou polícia, eu não tenho esse... Olha, eu acho assim, a gente está numa audiência pública, então assim, é isso. Mas e o que eu não entendi a sua colocação em relação ao seu voo, Unimed? Mas isso é uma questão de escolha. É uma questão de escolha. Calma, gente, pela ordem, vou intervir. Rosana, eu estou achando que vocês estão querendo mais arruaça do que discutir. Vocês estão rindo. Não, na verdade, então, não vamos insuflar. Eu quero uma conversa tranquila. Se a Pamela quer falar de novo, você levante a mão e venha aqui à frente. Mas calma, gente, não é dessa forma. Isso aqui não é Câmara, isso aqui não é TV, isso aqui é uma audiência pública com o Ministério Público. Tá? E isso está sendo filmado e pode ocorrer desacato. Então, você me respeite quando eu estiver falando. Não, mas aí a audiência de hoje não é em relação a ela. É justamente isso, Pamela. É justamente isso. A gente está numa audiência pública para propor, para ouvir, para propor soluções, para fazer entendimentos. É justamente isso. As questões individuais, nós estamos abertos. Por exemplo, você está com esse bebê no colo. Você não leva a sua criança para fazer consulta no postinho, na puericultura? Entendi. Então você usa o serviço de pronto atendimento para fazer atendimento básico. É isso que a gente, dentro de uma audiência pública, a gente precisa entender, e a gente precisa entender as nossas responsabilidades. Né? Um serviço de urgência e emergência não é para fazer puericultura. Então, é esse o movimento. Enquanto a gente, enquanto população, não souber usar o sistema da forma que ele deve ser usado, nós vamos ter vários problemas. Nós vamos continuar tendo esse mesmo número de falta. Então, assim, dentro daquilo, para encerrar a minha fala, do que o doutor Guto solicitou, então, assim, nós galgamos essa questão de ampliar a cobertura de atenção básica no município, e foi muito bem observados os números. Né? E aí, hoje, nós estamos com um prédio em construção de um centro de reabilitação para fisioterapia. Estamos com a planta aprovada, projeto aprovado para um novo centro de odontologia, mas isso ele tá dentro de uma agenda de compromissos para ser executado nos 4 anos. Então, assim, existe um orçamento. A saúde, ela sobrevive de um orçamento, ela sobrevive de uma arrecadação. A gente precisa entender isso também. Então, assim, por isso que existem as pactuações de que
o que é responsabilidade do município, o que é responsabilidade do Estado e o que é responsabilidade do governo federal. E quando a gente fala que a gente está colocando 24% do orçamento próprio na saúde, é porque os outros entes que deveriam cofinanciar o sistema de saúde não estão fazendo. Então, é nesse movimento. Então, assim, eu respeito e estou aqui para acolher todas as denúncias, as demandas. As pessoas estão anotando, a minha equipe, nós estamos à disposição. Agora, sim, colocar como é que eu vou dizer, nas costas de qualquer profissional de saúde que, por exemplo, não foi cedido uma vaga, a gente tem que olhar competências e responsabilidades. A nossa responsabilidade enquanto município, enquanto gestão, é manter o nosso pronto atendimento funcionando 24 horas, com todo o equipamento necessário, possível, assim como as nossas unidades de saúde. Se o paciente ele precisa ser regulado, ele vai precisar do prestador estadual. E aí, não cabe ao secretário de saúde, ao prefeito, ao vereador, ao vice. Nós não temos governabilidade sobre vagas. Nós não temos, infelizmente. Então, eu espero ter respondido, tá, as solicitações. Eu vou fazer uma proposição aqui, secretária, porque eu acompanho as redes sociais, acompanho a Rosana, né? E eu vejo muitos comentários nos vídeos dela, assim, de munícipes reclamando, falta isso, falta aquilo, minha mãe não foi atendida de um jeito ruim, eu estou esperando há meses na fila de exames. Eu queria propor para a senhora que a gente fizesse, ao menos semanalmente ou quinzenalmente, uma tarde de atendimento personalizado para as pessoas que quiserem falar sobre os seus casos, tá? Eu sugeriria fazer um agendamento e nessa reunião eu quero participar também, porque eu quero fazer um diagnóstico do que está acontecendo. Eu vejo insatisfação por parte de umas pessoas. A senhora Kátia veio aqui dar o testemunho de um bom serviço que ela recebe, né? Então, eu gostaria de conversar com essas pessoas que estão nas redes sociais e que muitas vezes não vêm aqui por vergonha ou porque não podem, mas então que elas apareçam para o Ministério Público para que eu possa entender e ajudá-las do jeito certo, porque o jeito de ficar reclamando na internet e às vezes resvalando para difamação, para injúria, para ofensas pessoais, isso não é produtivo, principalmente para a pessoa que está sofrendo esse problema, né? Como o Francisco Vessi disse, quando a gente chega no pronto-socorro, o nosso problema vai ser sempre o mais grave e o mais importante, porque é o nosso. Então, eu quero convidar as pessoas que estão assistindo aí a live, eu acho que a Rosana está fazendo, e quem assistir a gravação, e quem puder também divulgar, para que a gente faça esses atendimentos personalizados, tá? Vai ser um dia por semana. Os atendimentos podem ser agendados com o fórum ou na Secretaria de Saúde, tá? E aí a reunião vai ser pessoal, com a secretária, com a promotora e com alguém integrante do corpo médico, tá? Essa seria uma das proposições que eu faço aqui na audiência pública, para a gente se encaminhar ao término dela. Então, seria esse atendimento ao público. Mutirão para a defesa jurídica desses casos, porque muitas vezes a decisão administrativa, né, ela não consegue alcançar a resolução do problema. A Roberta não consegue, o Itamar não consegue. Então, a gente ajuiza uma ação para que isso seja garantido pelo Poder Judiciário. Então, na promotoria, vocês também vão ter a orientação jurídica, tá? E encaminhamento para a OAB, para o plantão que a gente sabe que acontece no Moraes. E a última proposição aqui, que também eu vejo pelos comentários, né, pelos casos que às vezes passam pelo fórum, é a questão da capacitação dos funcionários que atendem os munícipes. Porque muitas vezes a insatisfação é com relação a não explicou direito, eu não entendi.
sair sem entender, né, me mandaram embora e eu não entendi, não estou satisfeito. Então, eu acho que as pessoas ali, na linha de frente, né, auxiliares de enfermagem, atendentes, acho que eles ali têm que ter uma formação específica, mais humana, não que eles não tenham esse preparo, mas eu acho que a gente precisa fazer uma capacitação de vez em quando, de quando em quando, para que esses valores eles sejam sempre relembrados. E eu imagino também que a situação de estresse pela qual eles passam não é fácil, porque cuidar de gente que está doente, que está ali contra a sua vontade, também não é uma coisa fácil. Eu comparo esses profissionais da linha de frente aí de saúde com os policiais militares, que estão nas ruas e também tem que ter esse preparo, né, de lidar com as pessoas, de lidar com problemas das pessoas. Então, fica aqui essas 3 proposições, que acho que uma talvez a secretária já aceitou, né, que é o atendimento personalizado. A Câmara também tem a comissão para atender. Ah, também. A doutora Vânia está dizendo que a Câmara dos Vereadores também tem essa comissão para atender as pessoas, tá? É só procurá-los lá na Câmara. E os casos também são repassados para essa agenda da secretária junto com o Ministério Público. Tá certo? Alguém tem mais alguma questão? Por favor, Rosana, quer vir falar novamente? Pois não. Por favor, mas sem ofensas. De um jeito tranquilo, senhora Amanda. Eu tenho um jeito arrebatado, mas não é nada de pessoal. Gente, a secretária Roberta acabou de dizer que utiliza 24% do orçamento para a saúde. Então, eu gostaria de colocar aqui 2 dados, porque eu consegui o orçamento do ano de 2023 na Câmara. Eu gostaria de falar o seguinte para vocês. Munícipes de Cravinhos. 26 milhões de reais é o orçamento para a saúde de Cravinhos em 2023. 10 milhões de reais é o orçamento para assistência social em 2023 em Cravinhos. Será que com esse dinheiro não é possível que até hoje não se tenha feito um abrigo nessa cidade para acolher mendigos, moradores de rua, pessoas que estão com processos difíceis em drogas, crianças abandonadas, mulheres vítimas de violência doméstica, jovens vítimas de violência doméstica? Com 10 milhões de reais não é possível fazer um abrigo? Até hoje não foi feito isso, por quê? E esses 26 milhões de reais que é destinado à saúde, não é possível melhorar a nossa saúde? Um atendimento digno aos pacientes, sendo que falta carbamazepina, dipirona. Gente, faltar dipirona em Cravinhos, no Hospital Público de Cravinhos, Santa Casa, faltar dipirona é uma vergonha para a nossa população. Com 26 milhões de reais não é possível melhorar a saúde? Muito obrigada. Tá certo, então. Bom, vamos caminhar ao final. Eu agradeço a presença de todos. Ah, desculpa, Rosana. Se a senhora puder vir aqui na frente. Eu só vou corrigir uma coisa que a Roberta falou. O meu filho, ele não precisa dos médicos daqui, do hospital daqui. Nem isso ele precisou. Porque se ele precisasse, aqui não tem competência, porque meu filho tem muita coisa. Ele tem trombose, ele tem AVC, ele tem problema no pulmão, ele operou do coração, e aqui não tem capacidade para cuidar dele. Ele faz acompanhamento no HC desde quando nasceu. A única coisa, gente, que o meu filho precisou da saúde aqui, era de insumos, tipo assim, ó, gases, seringa, equívoco, frasco, coisa simples, que eles não podiam comprar. É só isso. A saúde mesmo, do hospital, médico, ele não precisou, porque as coisas que ele tem é muito grave. Eles não têm capacidade de cuidar aqui, não tem máquina
Não tem nada. Aqui tudo quanto é exame que a gente vai fazer é em Ribeirão. Aqui não tem nada. Aqui a única coisa que eles fazem é esse raio-x e esses examinhos ali, ó, que é todo mundo. Aqui, se você precisar de uma ressonância, se você não tiver dinheiro, você não faz. Aqui, se você precisar de qualquer exame, você não faz. Ele faz tudo em Ribeirão. A única coisa que ele precisou e precisa e que dá problema é só do que eles têm que comprar. E nunca tem nada, nunca tem verba. Entra essa fortuna e não tem para isso. Então é isso. Não é médico. Meu filho não passa por médico daqui. Meu filho é tratado no HC. Eu estou falando da sumideira das coisas. É isso daí. E outra, a gente está aqui é para quê? Não é para criticar e coisar ninguém. Eu estou aqui é porque, é o que eu expliquei para vocês. Eu tenho uma criança acamada. Se eu ficar que nem eu fiquei, 10 anos parada, isso aí vai ser assim, vai aposentar aqui. Você está entendendo? Aí ninguém muda. O meu objetivo é esse, é estar aqui, mostrar o que eles fazem, mostrar o que eles tiram, mostrar que nós não tem nada, porque as pessoas não conseguem entender. Então a gente tem que mostrar. Você viu que eu fiz a pergunta para ela? Falar? Ela falou um monte, mas ela não falou. Vocês veem que eles falam, eles não mostram um papel, eles não mostram nada, eles falam só de boca. Eu tenho todos os papéis, nunca me fizeram nada. Nada, é só isso, gente. É a sumideira, é o pobre que não tem nada aqui. É só por isso que eu estou fazendo isso. É que nem o Itamar falou para mim assim, ó, uma vez lá dentro, que uma andorinha não faz verão. Então eu vou mostrar para ele que uma andorinha faz verão sim. Tá? É isso, gente, meu objetivo é esse. É mostrar que eles estão lá há 20, 30 anos e só eles crescem. Nós temos o quê? Ó, 150 milhões por ano aqui em Cravinhos. Olha o tamanho da cidade, 35 mil habitantes. O que nós temos aqui? Nós não temos uma máquina de ressonância, a Lagiliarb tem tudo. Se nós precisar, o que nós vamos fazer? Pagar. Se não, morre. Infelizmente é assim. É só isso. Tá certo, gente. Eu agradeço a presença de todos, agradeço a organização, a prefeitura. A Roberta gostaria de direito de resposta? Acho que não, né? Eu tenho todas as assinaturas dela. Eu acho também assim, se a Rosana já tem o caso dela lá no fórum, eu e o doutor Vanderlei estamos cuidando do caso, junto com a doutora Cibele, não é, Rosana? E ali a gente vai cuidar do Frederico, e eu tenho certeza que ele vai ter os melhores atendimentos, e ele vai se desenvolver muito bem. Tá certo, então. Registrado. Só queria fazer um registro em relação à fala da Amanda. E está aqui a Vânia, está aqui o Cabelinho, demais vereadores. Nós encaminhamos, sim, a questão do orçamento, né? Isso consta na lei de diretrizes orçamentárias. Então, assim, é uma estimativa de receita, tá? Então, a gente não pode esquecer que isso é uma estimativa, tá? Todo recurso, seja para a saúde, seja para qualquer secretaria, né, para a administração em si, ela depende de recolhimento. Então, assim, isso, senhora Amanda, é uma estimativa. Tudo depende de arrecadação, depende de aporte financeiro de Estado, do governo federal. Então, é uma estimativa. Bom, então, assim, eu gostaria até de marcar, promotor, uma audiência com a senhora Amanda, que ela me mostre os 16 milhões que veio da saúde. Eu gostaria de estar junto com a promotoria, onde é que está, Amanda, de onde só veio agendar esses 16 milhões. Nós vamos agendar e a senhora, por favor, nos encaminhe. Bom, aí eu sou secretária de saúde, então eu posso responder pela pasta da saúde. E marcaremos uma reunião, senhora Amanda, junto ao Ministério Público para fazer o levantamento desses 16 milhões que ela coloca. Muito obrigada.
Bom, algum dos integrantes da mesa gostaria de dar uma palavra? Podemos encerrar? Tá certo. Eu agradeço muito a atenção de todos que ficaram até o final. A promotoria sempre está à disposição ali no fórum. E fica aqui, então, mantido esse atendimento pré-agendado junto promotoria e Secretaria de Saúde. Meu muito obrigada. Tenham um bom final de semana e uma boa noite de descanso.